Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Que bom estarmos de volta com o nosso especial Construindo a Fé. Pois é, na semana passada nós tivemos um bate-papo com os pioneiros da construção da Igreja Santa Inês para sabermos mais sobre os processos de edificação e os desafios que foram enfrentados naquela época. Pois é, e hoje nós estamos de volta, pois nós vamos saber como foi a reforma que mexeu com boa parte da estrutura aqui da Matriz Santa Inês. Portanto, agora nós vamos receber aqueles que foram os idealizadores e os responsáveis por esta reforma. Quero chamar aqui em cima o Frei Ladir Antoniazzi e o seu Estácio Pereira. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença dos dois aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso especial. E eu começo conversando com o Frei Ladir. Frei, por que reformar a igreja? A ideia de reformar a igreja foi em vista de não haver mais espaço para as pessoas. A gente achava que o ambiente era muito pequeno e havia uma necessidade muito grande de ampliar. Então, a ideia da reforma da igreja nasceu daqui, da necessidade de acomodar as pessoas para poderem participar melhor e também caber mais gente dentro da igreja. Essa foi a ideia que levou ao estudo de todo o projeto da reforma. E além disso, o que mais mudou após essa reforma? A reforma atacou, na verdade, era para ser um pouquinho mais. Bem no início a ideia era derrubar todas essas paredes como derrubamos aqui de trás. Mas depois achou-se melhor não fazer isso. Então nós derrubamos desse dente aqui, ó, que você vê, para trás, foi tudo derrubado até aqui. As 7 portas que falavam antes foram reduzidas a 5, que uma estava aqui e outra estava para o lado de cá. Então nós tiramos 2 portas para poder também criar um maior espaço para as pessoas. E agora a nossa pergunta para o Estácio. Como foi esse processo de reforma? Como começou, quais foram os processos e como terminou? Começou com a ideia do Frei Ladir. Inicialmente a gente precisava desenvolver o projeto e fomos até a Univale para ver se a gente conseguia esse projeto que a gente imaginava e tal, e não fomos bem sucedidos nessa primeira etapa. De repente o Frei Ladir, conversando com o pessoal aqui de engenharia, que tinha um escritório aqui no lado, eles apresentaram uma ideia da reforma disso aqui. Aí o Frei Ladir começou a cortar e nós fomos cortando o que eles, arquiteto, o que queriam fazer dessa igreja aqui. A gente começou a sentir falta não, a gente não teve a coragem de fazer aquilo que eles proporiam, que era justamente derrubar essas paredes aí. Aí trocando ideia, ficamos com essa, vamos idealizar, com essa só partindo, diminuindo, jogando essas paredes para trás. E o Frei Ladir, depois definido, nós fizemos aqui um banner, 2 banners, de como ficaria essa igreja. E naquele final de semana, o Frei Ladir, com mais representantes dos freis, né, passando por aqui, viram um banner. E se entusiasma, e o Frei Ladir com valor definido, e nós não tínhamos a ideia do que nós íamos gastar. Mas vamos tocar. E quando chegou segunda-feira, o Frei Ladir acordou com as paredes sendo derrubadas da igreja. Ele achou que a coisa não ia funcionar. Agora já derrubaram a parede. E começou aqui pela sacristia. E o meu filho, engenheiro, e ele praticamente assumiu a coordenação da execução. Isso foi no dia 28 de junho de 2010.
dia 28 de junho. 26 de junho. 26 de junho, foi. E terminava com o dia 31, a primeira semana, né? 31. E aí começamos a evolução da igreja. Ninguém acreditava não, porque era muita coisa para se mover, né? Inclusive toda a pintura interna, né, que foi executada. Todo o reboco foi feito novamente, mudança das portas da igreja, piso, escolher piso, né, Frei? Fomos um belo dia escolher essas paginação, as coisas são meio complicadas. E fomos até o pessoal, pessoas que vieram fazer proposta para executar aqui a igreja, eles queriam essa igreja com 6 meses que fosse por eles utilizada. E nós criamos uma dinâmica de execução da seguinte forma: trabalhava de segunda, domingo à noite, transportava todo o material sagrado para o salão paroquial e trabalhávamos até sexta-feira ao meio-dia. Sexta-feira ao meio-dia tinha que parar a construção, e aí tinha uns abnegados que vinham para cá para preparar a igreja, porque sexta-feira às 5 horas da tarde começava a primeira missa. E assim foi as coisas se desenrolando em toda a semana. E no dia 4 de dezembro nós terminamos. Foi a reinauguração da paróquia Santa Inês. Pessoas que não acreditavam que nesse período... Essa reforma ela durou do dia 28 de junho até o dia 3, quando nós reinauguramos, né? Mas ela ficou pronta um pouquinho antes, mas a data da reinauguração ficou assim, né? Mas durante esse processo de reforma, houve todo um cuidado para manter as missas e não causar transtornos à comunidade, né? Nós fizemos toda a reforma, celebrávamos lá no salão, lá em cima, no salão atual auditório paroquial, e sábado e domingo nós voltávamos para cá, porque lá em cima não cabia as pessoas para a celebração. Então, havia todo um processo de limpeza, recolocação dos bancos, e para poder ter ambiente para celebrar. Até o dia em que nós cansamos de levar esses bancos que eram pesadíssimos, os funcionários estavam cansados, né? Os funcionários do seu Estácio até, e aí resolvemos vender os bancos e alugamos as cadeiras em Itapema, que depois não nos cobraram nada, nos deram todo esse tempo de graça, não cobraram nada, então era muito mais fácil. Então eu chegava domingo à noite, ainda era o tempo da missa dos jovens, eles nos ajudavam, empilhávamos tudo direitinho, empurrávamos para o canto, para segunda-feira já entrar a equipe de pedreiros e assim por diante. Então havia muita gente trabalhando, e com o apoio da empresa do seu Estácio, a quem cabe um grande agradecimento, porque se houve essa reforma, se deve muito à empresa do Estácio, que nos ajudou, nos deu amparo e nos deu toda a orientação técnica. Então cabe aqui um momento também de fazer esse agradecimento, que na verdade nós estávamos em falta com você. O grande apoio que você deu para a gente aqui. Então foi um tempo assim muito tumultuado, mas ao mesmo tempo a comunidade com uma compreensão imensa. Não escutei nunca ninguém reclamando. Todo mundo aceitou muito bem. E a última coisa, depois de tudo pronto, nós colocamos as poltronas. Foi a última coisa, porque a empresa só entraria quando estivesse tudo prontinho, não tivesse mais sujeira nenhuma. Então viriam e colocariam as poltronas para a gente. Foi aí que demorou um pouquinho mais. Frei, e na atualidade, quais são os maiores desafios para a manutenção aqui da igreja? Os maiores desafios hoje são um pouco administrativos, né, financeiros, uma vez que as obrigações cresceram muito, né? Nós temos um quadro de funcionários que exige bastante, né? E também a manutenção do templo como tal, né? Há uma necessidade agora de toda uma pintura. Nós teremos que fazer essa pintura esse ano interna, não sabemos como ainda, mas temos que pintar, né? Temos que dar um jeito. E o maior desafio é esse. Outro desafio, a igreja ficou pequena de novo.
Então, hoje nós temos 1.147 poltronas, mais a cadeira do padre, do frei, 1.148. Ela se tornou pequena, graças a Deus. Seria bom poder derrubar essas paredes para poder ampliar e ganhar aí mais uns 400 lugares, pelo menos. Mas esse é um outro desafio que vem pela frente. Eu acho que o grande desafio é manter sempre vivo o ânimo, o entusiasmo das equipes. Não entrarem em rotina, não se cansarem, continuarem acreditando que o projeto é um projeto que deve crescer cada dia sempre mais. Então, acho que esse é o maior desafio. É a animação da comunidade paroquial, que é imensa. Nós deveríamos ter mais uma igreja lá para a Barra Sul, mas, infelizmente, não temos como comprar terreno. Não temos. Bom, então, nós vamos encerrando nosso papo por aqui. Gostaríamos de agradecer a presença dos dois nessa noite e agradecer também a coragem que os dois tiveram ao assumir esse compromisso com a nossa igreja. Então agora nós pedimos uma calorosa salva de palmas ao Frei Ladi e ao seu staff. E Dani, chegamos ao final de mais um programa. Pois é, Luiz, mas na próxima quinta-feira nós estamos de volta com o terceiro programa do nosso especial. Por isso, não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na festa dos 50 anos da Igreja Santa Inês. Muito obrigada a você que nos acompanhou, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.